Muy contentos. A apresentação, né, dos itens, das ferramentas que o Senhor está usando para o avanço da obra, La presentación de las herramientas que el Señor está usando para el uso de la obra. da última vez que eu vim para esta vez, houve muito progresso. Desde la última vez hasta ahora, que yo vengo por segunda vez, hay mucho avance. O Senhor realmente avançou muito aqui na Colômbia. El Señor avanzó de hecho mucho aquí en Colombia. Eu queria enfatizar que isso tudo foi devido à simplicidade e à obediência à palavra. Quiero enfatizar una vez más que todo eso ha ocurrido por la simplicidad y obediencia a la palabra. O Senhor tem transformado as igrejas de um país El Señor ha transformado las iglesias de un país. antes com exército ainda meio amador. Antes estaba con un ejército medio amateur, no profesional. ¿Cómo dice? Amateur, ¿no? Mas agora nós temos exército bem constituído e bem profissional. Ahora tenemos un ejército bien constituido y profesional. Nivel profesional. Antes nós tínhamos irmãos muito bons, preparados pelo Senhor, mas ainda muito envolvidos com as coisas desse século. Antes teníamos un buen grupo de hermanos, muy preparados, muy buenos, pero aún involucrados con las cosas de este siglo. Mas agora nós precisamos, e o Senhor está conseguindo, exército que pode ser mobilizado a qualquer hora. El Señor necesita y ahora se está logrando un ejército bien preparado que puede servir al Señor en cualquier momento. Por isso nós pedimos ao Senhor que tenhamos seapistas e depois colportores de tempo completo. Por eso oramos al Señor para que tengamos CPBistas y luego colportores a tiempo completo. Não somente alguns irmãos que trabalham no trabalho secular e também se disponham para o Senhor nos finais de semana. No solo un grupo de hermanos que tienen su trabajo normal y después disponen de su templo solo los fines de semana. Claro que desses irmãos nós vamos precisar e são importantes. Claro, todos los hermanos son necesarios y serán importantes. Mas nós precisamos de exército para mobilização. Pero necesitamos un ejército para tener poder de movilización. Onde o Senhor precisar, eles estão prontos e tem tempo para ir. A donde el Señor necesite, ellos están listos para ir. Isso sempre esteve no coração do Senhor. Esto siempre estuvo en el corazón del Señor. Vou mostrar para vocês em Mateus capítulo 9. Voy a enseñarles Mateo capítulo 9. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, Mientras el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, capítulo 9, versículo 35. Mateo 9:35. Jesus já estava desesperado para ir para a rua. Jesús estaba desesperado por ir a la calle. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. E curando toda sorte de doenças e enfermidades. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A necessidade de Deus é de trabalhadores disponíveis para pregar o evangelho do reino em todas as cidades e povoados. La necesidad de Dios es tener gente disponible para predicar el evangelio del reino en todos los pueblos y ciudades. Mas por outro lado, nós homens que vivemos aqui na terra, precisamos trabalhar para ter o pão de cada dia. Pero por otro lado, nosotros que somos humanos, vivimos en la tierra, se necesita trabajar para ganar el sustento diario. Como conciliar essas duas coisas? ¿Cómo conciliar esas dos cosas? Precisamos de trabalhadores que vá de cidade em cidade, aldeia em aldeia,
para pregar o evangelho do reino. Necesitamos trabajadores que vayan ciudad tras ciudad, aldea tras aldea, predicando el evangelio del reino. Mas, por outro lado, esses precisam trabalhar para a sobrevivência. Pero por otro lado, esos necesitan trabajar para su sustento. Graças a Deus, o Senhor nos deu caminho. Gracias al Señor, Él nos dio un camino, A comportagem dinâmica. el comportaje dinámico. Nós podemos atender essas duas necessidades. Podemos atender esas dos necesidades, dos frentes. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esse coração de compaixão, splankinon, de Cristo tem que nos contagiar. Este corazón de compasión, que en griego es esplanqueno, debe contagiarnos. Temos que olhar, nós temos que ir para as ruas para perceber que as pessoas estão como ovelhas sem pastor, aflitas e exaustas. Tenemos que ir a las calles para darnos cuenta que las personas están así como ovejas sin pastor, desamparadas y dispersas y afligidas. Vendo essa necessidade, vem uma reação no versículo 37. Al ver esta necesidad, brota una reacción que está en el versículo 37. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos mudar nosso foco. Vamos a cambiar nuestro enfoque. Antes, nosso foco estava na vida da igreja entre quatro paredes. Antes nuestro enfoque estaba solo en la vida de la iglesia entre cuatro paredes. Agora vamos olhar para a seara. Miremos ahora a las mies. Vamos olhar para fora. Vamos a mirar hacia afuera. Vamos olhar para a rua. Vamos a mirar la calle. Para as cidades e aldeias. Para las ciudades y aldeas. Para as ovelhas que não têm pastor. Para las ovejas que no tienen pastor. Para as almas aflitas e exaustas. Para las almas afligidas y desamparadas. Vamos rogar ao Pai para mandar trabalhadores. Vamos a rogar al Padre para que envíe trabajadores. Aí, capítulo 10, versículo 5. Entonces, capítulo 10, versículo 5 de A Mateo. esses 12 enviou Jesus, dando-lhes instruções. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Não toqueis rumo aos gentios, nem entreis em cidades do samaritano, mas... Tá bom. Versículo 7. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Por camino de gentiles no vayan, y ahí en el versículo 7, yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. E em outro evangelho registra que depois dessa experiência de Jesus mandar os 12, Jesus mandou 70. Y en el otro evangelio registra que además de esa experiencia de enviar los 12, ellos envió 70. Mandou os 70 de 2 em 2. Envió los 70 de 2 en 2. Veja o desespero do Senhor Jesus de ampliar logo esse exército para pregar o evangelho do reino. Mira la desesperación del Señor en ensanchar, ampliar ese ejército de 12 para 70. Graças ao Senhor por esse país, Colômbia. Gracias al Señor por este país, Colombia. Quando vocês líderes perceberam Cuando ustedes, los líderes, se dieron cuenta, esse foco que o Senhor está dando para nós, este enfoque que Dios está dando para nosotros, a mudança foi muito rápida. el cambio fue muy rápido. Sabe por quê? ¿Saben por qué? Sabe por que o Senhor está abençoando vocês? ¿Saben por qué Dios les está bendiciendo? Pela simplicidade Por la simplicidad e pela obediência. y por la obediencia. Vocês foram simples. Ustedes fueron sencillos. Quando vocês descobriram que tudo vem pela palavra profética. Cuando se han dado cuenta que todo viene por la palabra profética. Porque, irmãos, nós não temos a capacidade de fazer a obra de Deus. Porque, hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de hacer la obra de Dios. Eu não tenho, vocês não têm. Yo no tengo, ustedes no tienen. Mas a palavra de Deus faz a sua obra. Pero la palabra de Dios hace su obra.
Mas a palavra de Deus precisa encontrar pessoas simples. Pero la palabra de Dios necesita encontrar gente sencilla. Por onde a serpente atacou o homem? ¿Por dónde? ¿Por qué medio la serpiente atacó al hombre? A mente. La mente. Em lugar de ter uma mente simples para com Deus, En vez de tener una mente sencilla para con Dios, a serpente fez com que o homem duvidasse da palavra de Deus. la serpiente hizo con que el hombre dudara de la palabra de Dios. Porque a serpente sabe quando nós colocamos dúvida na palavra de Deus, acabou tudo. Porque la serpiente sabe que cuando ponemos duda a la palabra de Dios, se acabó todo, todo se acabó. Quando o homem estava no jardim do Éden, Pero cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, tudo era muito simples para o homem, todo era muy sencillo para el hombre, não é? ¿verdad? O homem obedecia a palavra de Deus El hombre obedecía la palabra de Dios e tudo que Deus falava, y todo lo que Dios o hablaba, homem obedecia, era simples. el hombre obedecía, eso era sencillo. E tudo ia bem, Y todo fluía bien, tudo prosperava. todo prosperaba. Só que na hora do homem decidir comer da árvore da vida, do fruto da Solo árvore da que vida, justo antes de que el hombre decidiera tomar del fruto del árbol de la vida, a serpente entra, la serpiente entró põe dúvida na palavra de y Deus. puso duda en la palabra de Dios. Será que Deus disse? ¿Será que Dios lo dijo? Tirou a simplicidade. Quitó la sencillez. Hora que tira a simplicidade, o homem começa a se complicar. Cuando se pierde la simplicidad, el hombre se complica. 2 Coríntios 11, Segundo de Corintios capítulo 11, versículo 2. en el versículo 2, Porque zelo por vós com zelo de Deus, porque os celo con celo de Dios, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Paulo apresentava a igreja a Cristo como uma virgem pura. Pablo presenta a la iglesia como una virgen pura para Cristo. Uma virgem pura é simples. Una virgen pura es sencilla. Para uma virgem pura, o seu noivo é tudo para ela. Para una novia, una virgen pura, su novio es todo para ella. O que ele fala para ela está válido, Lo que él diga, para ella, eso vale. sem dúvida, Sin ninguna duda. simples. Sencilla, simple. Mas que a serpente fez? Pero ¿qué hizo la serpiente? Versículo 3. Versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Então, a artimanha do inimigo de Deus é tirar você da simplicidade e pureza devidas a Deus. Entonces la astucia del enemigo de Dios es quitarle la simplicidad y la sencillez que se debe a Cristo. Hora que entrar na sua mente alguma palavra negativa En el momento en que entre alguna palabra negativa en tu mente que põe em sua dúvida quanto ao que o Senhor está falando, y pone duda en algo que Dios le está hablando, ele conseguiu paralisar você. entonces él logró paralizarte E o homem caiu. y el hombre cayó. Infelizmente, Lamentablemente, o homem se desconectou de Deus. Ahí el hombre se desconectó de Dios. Mas, irmãos, hoje, Pero hermanos, hoy Deus quer exército. Dios quiere un ejército. Para que esse exército, irmãos, seja exército vitorioso, Para que ese ejército sea un ejército victorioso, precisa voltar para esta simplicidade. necesita volver a esta simplicidad.
Mas como... Aí eu ponho em dúvida, como ser simples se eu não sei se realmente essa é a palavra de Deus. Entonces aquí viene una situación. ¿Cómo voy a ser sencillo si no sé si realmente eso es palabra de Dios? Por isso que Deuteronômio 18 deixa claro para você não ter dúvidas quando é a palavra de Deus, quando não é. Entonces Deuteronomio 18 está para mostrarte, para que no tengas duda de cuando es el hablar de Dios o no. Ali fala se aquilo que o profeta falar não se cumprir conforme falou, não é palavra de Deus. Ahí dice que si lo que el profeta hablara no se cumpliera, entonces eso no es palabra de Dios. Então não se deve ter temor a ele. Y no se debe tener miedo a él. Em outras palavras, se a palavra do profeta se cumprir, En otras palabras, mirando por otro lado, si la palabra del profeta se cumple, então essa palavra vem de Deus. entonces esta palabra viene de Dios. Porque Deus colocou na sua boca a palavra de Deus. Porque Dios puso la palabra de Dios en él, en su boca. Deus e Deus, ele fala tudo que Deus ordenar. Y él habla todo lo que Dios ordene. Ele não tem liberdade de falar sua própria palavra. Él no tiene libertad para hablar su propia palabra. Quando Jesus estava aqui na terra, em João capítulo 5, Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, en Juan capítulo 5, os judeus duvidaram que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. los judíos dudaron si realmente él era el Mesías, el enviado de Dios. A todo tempo discutia com ele, A todo el tiempo estaban discutiendo con él. a todo tempo tentava reprová-lo ou testá-lo. A todo el tiempo estaban tratando de reprobarlo, ponerlo en prueba. Jesus e pediram um sinal para ele, provando que ele era o enviado de Y Deus. pedían señales a él para que él demostrara que era el Hijo de Dios. O Senhor falou assim para ele: se eu disser por mim mesmo que eu sou enviado de Deus, o meu testemunho não é verdadeiro. Si yo digo por mí mismo que soy el enviado de Dios, mi testimonio no es verdadero. Um outro é que testificar a meu respeito que eu sou enviado de Deus. El otro debe dar testimonio respecto a mí que soy hijo de Dios. Vocês judeus devem estar pensando que esse outro é João Batista, Ustedes pueden estar pensando que este otro era Juan el Bautista, mas eu não preciso do testemunho do homem. pero yo no necesito del testimonio del hombre. O meu testemunho é meu Pai quem dá. Mi testimonio es mi Padre quien lo da. As obras que ele me manda fazer, essas que eu faço, testificam de mim que ele me enviou. Las obras que Él me manda hacer son las que yo hago y estas son las que dan testimonio de mí. Então, uma vez que você identifica o falar de Deus por meio de um profeta, Una vez que usted identifique el hablar de Dios por medio de un profeta, irmão, seja simples. sea sencillo. Essa palavra vem de Deus, Esta palabra viene de Dios, então vai se cumprir. entonces se va a cumplir. Vai fazer a obra de Deus. Se cumplirá la obra de Dios. Foi exatamente isso que aconteceu com Colômbia. Fue exactamente eso lo que pasó con Colombia. A liderança abraçou essa palavra El liderazgo abrazó esta palabra com simplicidade, con simplicidad, com obediência. con obediencia. Vocês líderes Ustedes líderes aprenderam a não filtrar a palavra, aprendieron a no ponerle filtro a la palabra. aprenderam a não acrescentar nada mais, Aprendieron a no añadir nada más a la palabra. aprenderam a não tirar nada. Aprendieron a no quitar nada. E vocês viram assim o que a simplicidade e obediência à palavra fez entre vocês nesse Y tempo. ustedes están viendo lo que la simplicidad y la obediencia a la palabra ha producido en ustedes. E agora vocês estão na segunda fase. Y ahora ustedes están en un segundo momento, segunda etapa. Essa segunda fase é o Senhor conseguir em vocês um exército. Es que en esa segunda etapa que Dios alcance con ustedes un ejército. Um país que não tem ameaça de guerra não está preparado para a guerra. Un país que no tiene amenaza de guerra no está preparado para la guerra. Agora, se você for
um cidadão de Israel, Ahora, si usted es un ciudadano de Israel, é um país pequeno, es un país pequeño, cercado por inimigos por todos os lados, que está cercado alrededor por enemigos de todos los lados, você não vai poder viver como um país que não está em guerra. ahí usted no puede vivir como en un país donde no hay guerra. Irmão, se a igreja não ameaça o reino das trevas, Si la iglesia no amenaza el reino de las tinieblas, a igreja pode viver tranquila. la iglesia puede vivir tranquila. Ninguém vai nos incomodar. Nadie nos molesta. Porque nós não saímos de quatro paredes. Porque no salimos dentro de las cuatro paredes. Nós não incomodamos o reino das trevas nas ruas. No causamos ningún problema al reino, imperio de las tinieblas en las calles. Ninguém prega o evangelho do reino nas cidades e nas aldeias. Nadie predica el evangelio en las ciudades y aldeas. Nós deixamos o império das trevas muito tranquilo. Dejamos que el imperio de las tinieblas esté muy tranquilo. Mas em quanto? 2 anos? 2 anos tudo mudou. Pero aquí, en 2 años, todo cambió. O que vocês estão fazendo? Hermano, ¿qué están haciendo? Vocês estão incomodando o império das trevas? Ustedes están molestando el imperio de las tinieblas. As pessoas estão sendo alcançadas. Las personas están siendo alcanzadas. O evangelho do reino através dos livros estão sendo semeados. El evangelio del reino a través de los libros están siendo sembrados. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Isso está incomodando o inferno. Esto está molestando al infierno. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o Senhor está levantando um exército. Pero al mismo tiempo el Señor está levantando un ejército. Em Israel, En Israel, o serviço militar obrigatório para os homens de 3 anos. el servicio militar es obligatorio y es por 3 años. Por 2 anos são para as mulheres. 2 años para las mujeres. E depois que ele faz o serviço militar, está todo o tempo vinculado ao exército. Y después que él pasa por ese servicio militar, está durante todo el tiempo, sigue vinculado al ejército. Mesmo que ele siga o caminho da medicina, Aunque él después vaya a ser médico, ou siga o caminho para ser um engenheiro, o siga su rumbo para ser un ou de ingeniero, qualquer trabalho, o de cualquier otro trabajo o ele tem a consciência que ele é um soldado de Israel. él está consciente, soy un soldado de Israel. É isso que o Senhor está fazendo aqui na Colômbia. Es esto lo que el Señor está haciendo aquí en Colombia. Vocês são soldados do Senhor. Ustedes son soldados del Señor. Ainda que cada um tenha o seu trabalho secular, Aunque cada uno aquí tenga su trabajo normal, o Senhor sabe que agora pode contar com vocês. ahora el Señor sabe que puede contar con ustedes. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Só para completar esse pensamento, Y solo para concluir este pensamiento, 2 Coríntios capítulo 9, 2 de Corintios capítulo 9, Paulo fala, no versículo 2, sim, eu rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar com alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. capítulo 10, versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Satanás usa pessoas maldosas Satanás usa personas malvadas para lutar contra nós com mentiras, sofismas, para luchar contra nosotros con mentiras y argumentos, fazendo insinuações maliciosas, haciendo insinuaciones malvadas,
Mas, irmãos, nós não lutamos nessas mesmas armas. Pero nosotros, hermanos, no luchamos con estas mismas armas. As armas da nossa luta, irmãos, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Nuestra clase de arma no es esa, sino son poderosas en Dios. É a palavra de Deus. Es la palabra de Dios. E essa palavra é capaz de destruir fortalezas da nossa mente. Y esta palabra es capaz, tiene la capacidad de destruir fortalezas de nuestra mente. Anular sofismas Y también de derribar argumentos que parece verdade, não é verdade. que parecen verdad, pero no es verdad. Mas confunde a mente das pessoas. Pero trae confusión a la mente de las personas. E também as armas da nossa milícia derruba toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Y también derriba toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Y también lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sabe quando é que você reconhece um exército vencedor? ¿Sabe una manera de reconocer un ejército vencedor? Quando esse exército é obediente ao comando. Cuando este ejército es obediente a su comando. Um exército não obediente, irmãos, não é vitorioso. Un ejército que no es obediente no es victorioso. E isso o Senhor está conseguindo aqui na Colômbia. Y eso el Señor está alcanzando aquí en Colombia. Um exército obediente a Cristo. Un ejército que obedece a Cristo, obediente a Cristo. Levando cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Llevando cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Exatamente isso que o Senhor está fazendo com as igrejas em toda a terra. Y es exactamente eso lo que Dios está haciendo con las iglesias en toda la tierra. O Senhor está conseguindo um exército coeso. El Señor está logrando un ejército que es unido, muito obediente. muy obediente. O Senhor, o comandante falou, sim, Senhor. Y el comandante habla y respondemos, sí, Señor. Amém. Amén. Nós ouvimos a sua palavra, Oímos a su palabra nós inculcamos a sua palavra, y inculcamos la palabra, gravamos a sua palavra no grabamos nosso la coração, palabra en el corazón e essa palavra faz a obra de Deus. y esta palabra hace la obra de Dios E leva todo o exército de Deus em toda a terra à vitória. y lleva todo el ejército de Dios a la victoria. E quando, irmãos, todas as igrejas entrarem nesse ritmo, Y cuando, hermanos, todas las iglesias ingresen a ese ritmo, eu digo ritmo de obediência. ¿qué digo? ¿Qué me refiero? A un ritmo de obediencia. Nosso pensamento é um só, Nuestro pensamiento es uno solo, obediente ao comando de Cristo. obediente al comando de Cristo. Aí vai chegar a hora, Ahí va a llegar la hora o nosso comandante vai voltar. que nuestro comandante va a volver. Ele vai voltar para quê? ¿Para qué volverá? Porque o seu exército está pronto pela obediência. Porque su ejército está listo a través de la obediencia. Por quê? Porque ele vai voltar para punir toda desobediência. Porque Él volverá para disciplinar toda desobediencia. Ele vai varrer toda desobediência para o lago de fogo. Él barrerá a la laguna de fuego, al lago de fuego, toda desobediencia. Isso através da nossa obediência. Y eso es a través de nuestra obediencia. E isso o Senhor está conseguindo nas suas igrejas. Y esto el Señor lo está alcanzando en su iglesia. Filipenses Filipenses, 1. capítulo 1. Tem tempo para entrar em Teremos Filipenses? tempo? Tem? Sim, amém. Vamos lá. Se vocês lessem nesse foco que eu apresentei para vocês, vocês vão entender diferentemente o livro de Filipenses. Si ustedes leen bajo este enfoque que presenté ahora, bajo esa visión, usted va a entender Filipenses de maneira distinta. Apóstolo Paulo está querendo convocar um exército.
El apóstol Pablo está aquí queriendo convocar un ejército. A igreja não é só para viver uma bela vida da igreja gostosa. La iglesia no solo es para vivir una bella vida de iglesia muy rica. Eu vou para uma reunião da igreja onde tem louvor, tem oração, tem palavra. Yo voy a una reunión de la iglesia donde hay loor, alabanza, palabra. Sim, há necessidade de uma Sim. vida da igreja adequada, desfrutável, Hay necesidad de una vida de iglesia adecuada y disfrutable, preparando pessoas, né, para a edificação da igreja. preparando personas para la edificación de la iglesia. Mas não se esquecer, irmãos, a igreja tem outro papel. Pero no hay que olvidar que la iglesia tiene otra función. Esse outro papel é lutar pela fé evangélica. Esa otra función es luchar por la fe del evangelio. Nós temos uma luta espiritual. Tenemos una lucha espiritual. Satanás já usurpou esse mundo por muitos séculos. Satanás ya ha usurpado este mundo por mucho tiempo. Irmãos, muchos é siglos. hora de parar com isso. Es hora de parar con eso, Não é? ¿verdad? E qual a maneira de parar com isso? ¿Y cuál es la manera de frenar eso? O Senhor precisa de uma igreja que luta pelo evangelho do reino. El Señor necesita una iglesia que lucha por el evangelio del reino. Por isso, vou ler e vocês vão entender esse foco. Por eso yo voy a leer y ustedes van a entender ese enfoque. Versículo 3, capítulo 1. Versículo 3 del capítulo 1. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, Pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. por vuestra comunión en el progreso del evangelio desde el primer día hasta ahora. Que é cooperação no evangelho? ¿Qué es esta comunión o cooperación en el evangelio? Irmãos, é essa luta Es esta lucha. que Deus precisa de um exército. Que Dios, para eso Dios necesita de un ejército. Não é só a igreja de vez em quando marcar uma reunião de evangelização uma vez por ano. No es suficiente que la iglesia una vez cada año se fije una fecha para salir a predicar el evangelio. A nossa vida é uma vida de cooperação no evangelho. Nuestra vida es una vida de cooperación con el evangelio. Como vamos alcançar as pessoas que estão nas ruas? ¿Cómo alcanzaremos la gente en la calle? Como você foi alcançado? ¿Cómo tú fuiste alcanzado? Se alguém não se dispor para pregar evangelho para você, Si alguien no se hubiera dispuesto a predicar el evangelio, como você seria alcançado? ¿cómo hubiera sido tú alcanzado? Sem essa palavra toda que o Senhor está dando para a igreja, que é o evangelho do reino, Sin esta palabra que el Señor está dando a la iglesia, que es el evangelio del reino, como você tem hoje a visão clara da igreja? ¿cómo es que tienes hoy clara la visión de la iglesia? Como você teria essa visão de que Cristo precisa encabeçar sua vida? ¿Cómo tendrías esta visión de que Cristo necesita encabezar, poner bajo su encabezamiento todas las cosas? Como você sabe que o evangelho do reino significa Cristo, ele habitar no seu coração? ¿Cómo saberías que el evangelio del reino es que Cristo haga morada en su corazón? Ele quer tirar as pessoas do reino das trevas. Él quiere sacar a la gente del imperio de las tinieblas Ele quer trazer as pessoas para o reino do Filho do amor de Deus. y traer a la gente para el reino del Hijo, de su amado Hijo. Isso não se faz sem luta. Y esto no se hace sin lucha. Não se faz sem guerra. No se puede hacerlo sin guerra. Por isso que o irmão Julio falou, nós estamos em pé de guerra. Por eso hermano Julio dijo, estamos en guerra. Estamos en guerra. Versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Confiando en esto, que el que comenzó en vosotros una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Como me es justo pensar esto de todos vosotros, por cuanto me tenéis en el corazón,
pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Pois todos sois participantes da graça comigo. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Paulo estava convocando a igreja em Filipenses para entrar, alistar-se nesse exército. Pablo estaba convocando a la iglesia en Filipos para ser parte de ese ejército. Você tem sua profissão no seu dia a dia, Usted tiene su profesión y su vivir diario, mas saiba que para com o progresso e confirmação do evangelho, vocês têm participação dessa graça comigo. pero para que pueda participar en la confirmación y defensa del Evangelio, ustedes participan conmigo de esta gracia. Versículo 12. Y el versículo 12, Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. ahora bien, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el avance del Evangelio. Vocês estão vendo que o foco do apóstolo Paulo é o progresso do evangelho. Ustedes se están dando cuenta que el enfoque del apóstol Pablo es la predicación del Evangelio. Está na luta pelo reino. Está en la lucha por el reino. As armas da nossa milícia, nossa luta, é a palavra de Deus para a luta pelo reino. Las armas de nuestra milicia es la palabra de Dios como armas en la lucha por el reino. Versículo 13. De maneira que as minhas aldeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Como você pode participar desse exército? ¿Cómo puedes participar de este ejército? De lado pode vir por SEAP. Por un lado puede venir para el CP. E você pode ser aperfeiçoado para ser um comportor. Y puede ser perfeccionado para ser un corportor. E se você não tem condições de fazer isso, Y si no tienes condiciones para hacerlo, você pode passar um final de semana no SEAP. puede pasar un final de semana en el CP. Você pode participar de uma saída com a igreja, Puede participar de una salida con la uma iglesia, fábrica de vencedores, una fábrica de vencedores, ou pregar o evangelho na rua. o predicar el evangelio en la calle. Mas é importante, irmãos, que nós preguemos a palavra com mais desassombro. Pero es necesario que prediquemos la palabra con más osadía. Nós, no SEAP, somos aperfeiçoados para isso. En el CP somos perfeccionados para eso. O Senhor está tirando nossa timidez, El Señor está quitando nuestra timidez, nosso medo de pregar o evangelho para outra pessoa. nuestro miedo de predicar el evangelio a otra persona. E graças a Deus, o Senhor está cada vez mais conseguindo até adolescentes para isso. Y gracias al Señor, el Señor está logrando cada vez más alcanzar adolescentes, incluir adolescentes en eso. Quantos adolescentes que vocês conhecem que são tímidos, ¿Cuántos adolescentes que ustedes conocen que son tímidos, não são sociáveis, no son sociables, têm medo até de olhar para os olhos de um adulto? hasta tienen miedo de mirar a los ojos de un adulto? Olha para o chão, não Mira. olha para os olhos. Cabezas abajo mirando al piso, Alienados do mundo. ajenos al mundo. E graças a Deus pelas casas de adolescentes. Pero gracias al Señor por las casas de adolescentes. Esses adolescentes foram transformados. Esos adolescentes fueron transformados. De repente se tornaram pessoas mais ousadas do que você. Y esos adolescentes llegaron a ser aún más osados que ustedes mismos. Você que tem que pedir para ele parar um pouco, para. Ahora es usted que tiene que pedirle menos. Senão ele não para de orar pelas Si no, pessoas. él no para de orar por las personas.
Quem fez esse trabalho? ¿Quién hizo ese trabajo? É o Senhor, Es el Señor, é a palavra, es la palabra, não é? ¿verdad? Irmãos, é isso que o Senhor quer fazer. Hermanos, es eso que el Señor quiere hacer. Não mais viver somente aquela vida da igreja convencional. No solo vivir aquella vida de iglesia tradicional, convencional. Que os irmãos responsáveis não chegam na hora da reunião, abrem o local de reuniões. Cuando llega la hora de la reunión, los hermanos responsables van y abren el local. Acende a luz Prenden la luz. e dá uma arrumada nas cadeiras. Arregla las sillas. É por acaso é assim? É assim a vida da igreja? Antigamente? No era así la vida de iglesia antiguamente, Não é? ¿verdad? Ou você prefere assim? ¿Prefieres que de la manera antigua? Hoje, os nossos adolescentes chegam antes. Hoy nuestros adolescentes llegan antes. Nossos irmãos também chegam antes. Nuestros hermanos también llegan más temprano. Já estão cheios da palavra. Están llenos de la palabra, Fazendo imersão na palavra. haciendo inmersión en la palabra. Irmãos, o Senhor está formando um exército Hermanos, el Señor está armando un ejército que não tem medo de falar a palavra do Senhor lá fora. que no tiene miedo de hablar la palabra del Señor afuera. Ó Senhor Jesus, mas, Ó aí, Senhor Jesus. mas aí vem, né, também o inimigo de Deus tenta confundir a palavra. Pero también viene el enemigo de Dios intentando confundir la palabra. Versículo 15, alguns efetivamente pregam a Cristo por inveja e porfia. Algunos, versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Quando Paulo não falava, o Senhor não usou Paulo para falar essa palavra que levava o evangelho adiante. Cuando el Señor usó a Pablo para hablar esta palabra que llevaba el evangelio hacia adelante, Aí isso parece que suscitou inveja de outros. ahí ese hecho parece que hizo levantar envidia en otros. Vieram para concorrer, para fazer competição, Y vinieron para hacer competencia con Pablo, querendo pregar por inveja e dividir a audiência de Paulo. predicando por envidia y tratando de dividir los que oían a Pablo. Mas alguns o fazem de boa vontade. Pero hay otros que lo hacen de buena voluntad. Esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Los otros anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Versículo 16. Todavia, que importa? Pero, versículo 17, pero, ¿qué importa? Sabe o que quer dizer isso? ¿Sabe qué quiere decir eso? Não vamos nos preocupar tanto com isso. No nos preocupemos tanto con eso. Vamos seguir fazendo positivamente o que a palavra nos fala para fazer. Vamos a seguir haciendo positivamente lo que la palabra nos indica para hacer. Não pare para escutar o que eles falam, No se detenga para escuchar lo que dicen, mas continua focado no que o Senhor fala. pero sigue enfocado en lo que Dios habla. E vamos continuar sendo simples, Y sigamos siendo sencillos, obedientes, obedientes, pregar o evangelho do reino, predicar el evangelio del reino, tirar as pessoas das trevas, quitar las personas de las tinieblas, lutando pelo reino, luchando por el reino, edificando a igreja com tecido de amor. edificando la iglesia con la tela de amor. Irmão, esse trabalho sim vai trazer o Senhor de volta. Este trabajo sí traerá al Señor de vuelta. Este trabalho que vocês estão fazendo agora vai fechar as portas do império das trevas. Ese trabajo que ustedes están haciendo ahora sí cerrará las puertas del infierno Vai trazer o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. y traerá el reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos cada vez mais obedientes a Cristo, a cabeça. Porque estamos cada vez más obedientes a Cristo, que es la cabeza. A igreja está sendo cada vez mais encabeçada por Cristo. La iglesia está siendo cada vez más encabezada por Cristo. Assim a igreja será a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Así la iglesia será la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Versículo 18, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade.
Versículo 18, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por la verdad, Cristo es anunciado. Também com isto me regozijo sim, E sempre nesto- me regozijarei. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Irmão, no meio dessa pressão de guerra, En medio de esta presión de guerra, no meio de perseguições e sofrimentos, en medio de persecuciones y sufrimientos, principalmente Paulo, que era o líder da palavra, especialmente Pablo, que era el líder de la palabra, ele estava sendo muito exposto, él estaba siendo muy expuesto, era alvo de todos os ataques, era blanco de muchos ataques, mas irmãos, ele falou: sempre me regozijarei, pero aquí él dijo, siempre me gozaré, porque a alegria do Senhor é a nossa porque el força. gozo del Señor es mi fortaleza. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Porque esta luta não é nossa. Porque esta lucha no es nuestra. Esta luta é do Senhor. Esta lucha le pertenece al Señor. Eu não estou numa luta pessoal. Yo no estoy en una lucha personal. Não estou em uma disputa pessoal. Yo no estoy en una pelea personal. Eu sou apenas obediente a Cristo. Soy solamente obediente a Cristo. Porque essa luta é dele. Porque esta lucha le pertenece a Él. No meio da pressão, ele vai me redundar em libertação. En medio de la presión, Él me resultará en liberación. Versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. As pessoas fazem insinuações malignas quanto à nossa pessoa. Las personas hacen insinuaciones malignas en cuanto a nuestra persona. Mas, irmão, nós temos certeza de que em nada seremos envergonhados. Pero estamos seguros que en nada seremos avergonzados. Antes, com toda ousadia, como sempre. Antes, con toda osadía, como siempre, Também agora, y también además ahora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vou pular para o versículo 25. Ahora voy a saltar al versículo 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, A fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por presencia otra vez entre vosotros. Esses poucos versículos que eu pulei, Esos pocos versículos que yo salté, Paulo dizia: olha, eu não sei o que escolher. Pablo estaba diciendo, yo no sé qué voy a elegir. Se eu ficar vivendo, Si yo permanezco vivo, é luta, es lucha, é sofrimento, va a ser sufrimientos, é perseguição. persecución. Para pregar o evangelho. Para predicar el Evangelio, Se eu morrer, y si yo muera, eu vou para o Senhor. yo voy para el Señor. É muito melhor. Es mejor. Então eu não sei o que escolher. Yo no sé qué voy a elegir. Mas aí Paulo fala: Pero después Pablo dijo, não, por vossa causa, pero por causa de ustedes, eu decidi ficar. yo he decidido quedarme. Olha o espírito de Paulo. Mira el espíritu que tiene el apóstol Pablo. Nós estamos numa luta, irmãos. Hermanos, estamos en una lucha. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso versículo 27. Por eso en el versículo 27, Irmãos, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, Para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, ouça no tocante a vós outros de Colômbia, oiga de vosotros los colombianos,
que estáis firmes em um só espírito, que estáis firmes en un mismo espíritu, como uma só alma, combatiendo unánimes lutando juntos pela fé evangélica. por la fe del Evangelio. E para terminar, Y para concluir, capítulo 2. capítulo 2, Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. em outras palavras, se vocês querem me consolar, En otras palabras, si desean consolarme, se vocês querem me encorajar, si ustedes quieren animarme, sabe o que se podem fazer? ¿sabe que pueden hacerlo? Versículo 2. Versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Vamos pensar a mesma coisa? Hermanos, pensemos la misma cosa. Um exército vencedor pensa a mesma coisa. Un ejército vencedor piensa lo mismo. Respira a mesma coisa. Respira la misma cosa. O mesmo encargo. La misma carga. O encargo do Senhor. La carga del Señor. Tenhais o mesmo amor. Que tengan el mismo amor. Sejais unidos de alma. Sintiendo una misma cosa. Unánimes. Vamos ser unidos de alma? Seamos unánimes, unidos de alma. Não só no espírito. No solamente uno en el espíritu, De alma. sino de alma. Vamos ser uma só alma. Seamos una sola alma. Uma só alma com quem? Una sola alma con quién? Uma só alma com o general. Una sola alma con el general. Com Cristo. Con Cristo. Com a cabeça. Con la cabeza. Nós não temos nossa outra, como fala, outra inclinação da alma. No tenemos otra inclinación del alma. Nós não temos outro projeto particular aqui. No tenemos otro proyecto particular. O nosso projeto é o projeto Personal. do Senhor. Nuestro proyecto es el proyecto de Dios. Eu respiro o encargo do Senhor. Yo respiro la carga del Señor. A minha vida não serve para mais nada senão para o Senhor. Mi vida no sirve para nada más si no es para el Señor. E tendo o mesmo sentimento. Y aquí dice más, sintiendo lo mismo. Mesmo sentimento, Sintiendo una misma cosa, mesma alma, misma alma, mesmo amor, un solo amor, mesmo pensamento. mismo pensamiento. Versículos 3. Nada façais por partidarismo. Versículo 3, nada hagáis por contienda. Irmão, nessa fase Hermanos, en esta etapa, das igrejas da Colômbia é muito importante isso. en esta etapa de las iglesias en Colombia, eso es muy importante. Porque nós estamos começando a colher sucesso. Porque estamos empezando a cosechar el éxito. Estamos começando a colher frutos Estamos- da obra. Empezando a cosechar frutos de la obra. E nessa hora, Y en este momento, eu também quero um pouco mais. ahí puede brotar algo en uno. Oh, yo también quiero un poquito más. Eu também quero um pouco de honra. También quiero un poco más de honra. Irmãos, por isso é essa hora que surge partidarismos, Y en este momento que empiezan a surgir los partidos, partidismo, disputas. peleas. Eu também isso foi fruto do meu labor. Tengo fruto de mi labor. Irmão, na igreja não é assim. Hermanos, en la iglesia no es así. Na igreja somos membros do corpo de Cristo. Hermano, en la iglesia somos miembros del cuerpo de Cristo. Nenhum membro disputa lugar para ele. Ningún miembro pelea un puesto para sí. Todos os membros lutam pelo corpo. Todos los miembros luchan por el cuerpo. E nem por vanglória. Y también no hay la vanagloria. Eu quero a minha glória diante dos irmãos. Quiero reconocimiento, mi gloria delante de los hermanos. A minha fama, o meu nome Mi é fama, mais importante do que a igreja. Mi nombre es más importante que la iglesia. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Pelo contrário, mas por humildade. Por el contrario, sino por humildad. Vamos seguir 2023 por humildade?
Sigamos este año de 2023 antes bien con humildad. Vamos continuar recebendo a bênção do Senhor, Vamos a seguir recibiendo la bendición del Señor, seguindo o caminho da humildade siguiendo el camino de la humildad, e considerando cada os outros superiores a si mesmo. estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Não pense, eu sou superior. No tenga ese pensamiento, yo soy superior. Esse tempo provou que eu sou capaz. Ese tiempo sí ha demostrado que soy Aí capaz. estará acabada a sua vida. Entonces ahí se acabó tu vida. E não tenha cada em vista o que é propriamente seu, No mirando cada uno por lo suyo propio, senão também cada qual o que é dos outros. sino cada cual también por lo de los otros. Numa hora dessa, irmãos, vamos pensar uns pelos outros. En este momento pensemos los unos por los otros. Vamos cuidar dos outros. Vamos a cuidar los unos a los otros. E aprender a preferir honra dos outros do que a sua. Y buscando estima cada uno de los demás, no la suya misma. Irmão, a nossa vida, a nossa glória dos homens aqui na terra nada vale. Nuestra gloria aquí en la tierra, viniendo de parte de los hombres, no tiene ningún valor. Porque o homem existe, se não viver pela vontade de Deus, o homem é meramente como uma erva. Porque el hombre que no vive por la voluntad de Dios es como la hierba. E o homem busca por toda a sua vida a sua glória. Y el hombre busca por toda su vida su gloria. E por mais que ele consiga a sua glória como homem, Y por más que alcance su gloria como hombre, é no máximo uma flor da erva. es máximo como la flor de una hierba. Olha, minha flor apareceu. Mire mi flor como ha relucido. Mas essa flor murcha Pero la flor marchita e a erva seca y la hierba se seca e se queima. y se quema. Irmão, não vale nada. Mano, no tiene ningún valor, no vale nada. Por isso, irmão, eu quero terminar com Atos capítulo 20. Por eso quiero concluir con Hechos capítulo O 20. que Paulo falou, que é uma das palavras que eu uso de Paulo como minha. Es una palabra de Pablo que yo la tomo como mía. Atos 20, 24. Y Hechos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, Porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. não busque posição na igreja, No busque posición en la iglesia. não procure privilégios na igreja, No busque privilegios en la iglesia. nem glória para si. Ni gloria para sí mismo. Porque a vida, essa vida, irmão, para mim mesmo não vale nada. Porque esta vida para mí mismo no tiene ningún valor. Contanto que complete a minha carreira. Con el único objetivo que tengo es acabar mi carrera. Cada tem uma responsabilidade diante do Senhor. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante del Señor. Cada membro tem uma função no corpo. Cada miembro tiene una función en el cuerpo. Cumpra a sua carreira no corpo. Cumpla su carrera en el cuerpo. E não dispute com os outros. Y no pelee, no en competencia con otro. Complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Completar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Então, você recebeu do Senhor alguma incumbência, alguma Você responsabilidade. Recibió de parte del Señor alguna incumbencia, una responsabilidad. Mas tudo é para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Pero todo es para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Não é para um motivo pessoal. No es por una razón personal. Tudo é para o corpo, tudo é para o Senhor. Todo es para el cuerpo, todo es para el Señor. Nós estamos aqui, irmãos, é para trazer o Senhor de volta. Estamos aquí para traer al Señor de vuelta. Para edificar a sua igreja. Para edificar su iglesia. Para lutar pelo seu reino. Para luchar por su reino. Derrotar, irmãos, a influência do império das trevas. Derribar la influencia del imperio de las tinieblas. Resgatar as pessoas para o reino de Cristo. Rescatar las personas para el reino de E Cristo. por fim varrer toda desobediência para dentro do lago de fogo. Y al final barrer toda la desobediencia para el lago de fuego. Nós vamos trazer o reino de Cristo na sua manifestação. Vamos a traer la manifestación del reino de Cristo.
Nosso galardão será reinar com ele durante 1000 anos. Nuestro galardón será reinar con él por 1000 años. Deus abençoe as igrejas da Colômbia. Dios bendiga las iglesias de Colombia. Amém.